Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 24 de março, a nossa seleção ganhou e conseguiu apurar-se. Mas fez um jogo de encher o olho? Sinceramente, na minha opinião, não. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 24 de março e no dia 24 de março de 2007 o Benfica conquistava a sua primeira taça ibérica em futsal feminino. A equipa do Benfica jogava assim uma partida a duas mãos com o Tecnocasa de Móstoles. A equipa campeã espanhola jogava a primeira mão em casa e ganhava por 9-8, numa partida bastante renhida. Mas na segunda mão, disputada na Luz, e embora com uma partida também bastante renhida, o Benfica acabaria por sair vencedor por 8-6, conquistando assim essa mesma taça ibérica e assim sendo o seu primeiro troféu internacional em futsal feminino. Rita Martins, a jogadora encarnada com 3 gols em cada jogo, foi eleita a melhor marcadora da prova. E agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que amanhã estaremos em direto, mas no primeiro Zona DRS Live, ou seja, o nosso live sobre Fórmula 1, que será a partir das 9h30 da noite. E no dia seguinte, teremos então Bola ao Centro, a nossa tertulia desportiva de futebol, onde faremos um balanço do atual momento do nosso Sport Lisboa e Benfica e também a antevisão dessa importantíssima partida no fim de semana frente ao Gil Vicente, que recorda é a partida que temos assim em atraso. Por isso já sabes, se gostas da alegria do motor, é amanhã a partir das 9h30. E se queres apenas vir e falar sobre futebol, é na quarta-feira a partir das 9h30 também. Vem bem ficar connosco. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Banco de Ouro. A seleção nacional apurou-se com mais transpiração do que inspiração, numa noite em que os suplentes fizeram a diferença. Na Liga das Nações, Portugal venceu 5-2 a Dinamarca após o prolongamento. Trincão salvou a eliminação e ainda bisou. E Gonçalo Ramos selou o marcador. A Alemanha é o adversário da meia-final em Munique a 4 de junho. Roberto Martínez diz que mostramos todos os valores do povo português e Bernardo Silva diz que vamos até à morte com o nosso treinador. O Bruno disse que tem de chutar mais vezes. Finaliza assim Francisco Trincão. E eu sinceramente, eu não sei o que dizer. É assim, em primeiro lugar estou bastante feliz e os meus parabéns à Seleção Nacional, a Roberto Martínez e aos seus jogadores por se terem qualificado. Mas agora vamos aqui ser um pouco mais frios e ser um pouco mais analíticos. Gostei da forma como Portugal se qualificou? Não gostei. Voltei a achar que Portugal não fez um bom jogo. Do ponto de vista defensivo, somos uma lástima, meus amigos. Que forma mais horrível de defender, com erros grosseiros. É assim, é um facto, ontem à noite também foi uma noite para erros grosseiros de todas as seleções. Mas eu das seleções e com os erros delas para o seu bem. Agora a seleção portuguesa completamente desconcentrados. No momento defensivo íamos pondo em perigo a eliminatória. E depois há jogadores dali do meio campo e do ataque que realmente têm mais nome do que aquilo que jogam em campo. Podem jogar muito bem nos seus clubes, eu não digo que não, mas na seleção ou não estão inspirados ou não estão motivados e isto tem que ser revisto. Porque depois vimos jogadores que saíram do banco plenamente motivados, com vontade de mostrar serviço e de apurar Portugal. E graças a Deus que assim aconteceu e vamos marcar presença nas meias finais frente à Alemanha. Mas vamos ter que jogar muito mais se quisermos assim apurar-nos para poder fazer outra vez marcar presença na final desta mesma competição e aspirar assim a ganhar a mesma de novo. É assim, também não me quero estar a alongar muito mais, pois mais logo irei lançar um vídeo onde irei falar um pouco mais sobre esta eliminatória e sobre as duas partidas. Não vou dar assim tanto enfoque às jogadas individuais, vou mostrar os gols e fazer assim uma avaliação geral daquilo que eu penso da seleção neste momento. Por isso já sabes, mais logo à tarde teremos um novo vídeo aqui da seleção no canal. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Marcano coloca ordem na defesa. Com o central espanhol em campo, a equipa concede menos oportunidades ao opositor. E entretanto, Namazo entusiasma nos Camarões. No Sporting, Gyökeres quer chegar aos 50 golos a nível interno. E só Jardel superou essa barreira neste século. Entretanto, Pote pode ser novidade já no treino de amanhã. E no basquetebol, Dragões conquistam a Taça de Portugal. Após vitória sobre o Sporting por 94-73, num jogo que teve tabela estilhaçada. E no atletismo, Patrícia Silva garante o bronze. Medalha nos 800 metros nos Mundiais da China. E aqui, desde este humilde canal, os meus parabéns à atleta portuguesa, que leva assim uma vez mais o nome de Portugal ao lugar bem mais alto do pódio nos Mundiais de Atletismo.
E agora sim, vamos então ver o destaque que tanto nos interessa, o destaque do nosso Benfica. Otamendi coleciona minutos. Nas 10 principais ligas europeias, ninguém jogou tanto esta época. E entretanto, Rui Costa vinca a aposta no feminino. E já o disse aqui várias vezes, o desporto feminino do Benfica, neste momento, na minha opinião, está superior ao desporto masculino. E estamos a falar em termos de jogo jogado e de títulos conquistados, pois ao fim e ao cabo temos visto grandes exibições das nossas atletas femininas. E acho que esta aposta é claramente para continuar. O Benfica tem que dar iguais oportunidades, quer aos homens, quer às mulheres, no desporto do nosso clube. E depois tentar assim perceber qual é aquele que mais se destaca. Mas ao fim e ao cabo, as oportunidades, na minha opinião, têm que ser as mesmas. Relativamente aqui a Otamendi, pois é assim, enquanto continuar a jogar ao mais alto nível, não tem qualquer problema, mas temos de ter aqui em atenção a idade avançada do jogador e acho que este colecionado de minutos pode parecer muito bom e que é um super-homem, mas ninguém é um super-homem com a idade de Otamendi. Toda a gente sabe que, inclusivamente não tendo um histórico de lesões, basta apenas uma lesão grave para dinamitar esta carreira prodigiosa deste jogador argentino, pois ao fim e ao cabo, com a idade que ele tem a estar a render ao mais alto nível, não é para todos. E é um facto que temos beneficiado imenso da assertividade do nosso capitão dentro de campo em 2025, mas só espero que o mesmo não se lesione, pois vamos entrar numa fase crucial da temporada. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Foi à trinca! Seleção apura-se para a Final Four em jogo de loucos. No Portugal 5, Dinamarca 2. Trincão foi herói em Alvalade e diz tinha de ser aqui. Já Ronaldo diz que noite. Martínez diz que mostramos o valor do povo português e entretanto ficou definido o grupo para o Mundial. Portugal, Irlanda, Hungria e Arménia. E a 4 de junho em Munique, os germânicos são os adversários nas meias finais. Temos ainda aqui um Alemanha 3, Itália 3, Espanha 3, Holanda 3, com 5-4 para a Espanha em grandes penalidades, e França 2, Croácia 0. Igualmente, a França ganhou por 5-4, também na marcação da marca dos 11 metros. E este, aliás, foi o destaque ontem no prolongamento, onde falei assim, ou analisei um pouco, as exibições das várias equipas que disputaram ontem os quartos de final desta mesma competição. E tal igual como eu já disse aqui no início do vídeo, houve erros defensivos em todas as partidas. Mas a mim, com os erros defensivos dos outros, posso eu bem. A mim o que me preocupa é esta inconsistência, esta incapacidade de pôr em prática o futebol que, no papel, à partida é bastante superior ao dos nossos adversários. E, sinceramente, ver uma equipa como a Dinamarca, com todo o respeito pelos dinamarqueses, que é uma equipa bastante menos qualificada do ponto de vista técnico, conseguisse bater de igual para igual com Portugal, graças essencialmente aos nossos erros nas duas áreas, a mim entristece-me. E acho que o nosso selecionador, muito sinceramente, por muito boa pessoa que seja e discursos muito populistas que tenha, eu acho que não é o homem indicado para navegar esta nau portuguesa. Ainda aqui nos mundiais de pista curta, Patrícia Silva ganha o bronze nos 800 metros. No Sporting aperta-se o cerca Gyökeres, tem interessados nas 5 principais ligas. E Morita sem lesão muscular. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Evanilson vai render mais 2,5 milhões de euros pela permanência no Bournemouth. Entretanto, no basquetebol, Dragão leva a taça após vencer o Sporting. Agora sim vamos então ver novo destaque do nosso glorioso. Otamendi é capitão de ferro. Nem a Argentina o para. E Aktürkoğlu com queixas após esta paragem de seleções. E é sempre o perigo que eu estava a dizer, aqui há pouco estava a falar de Otamendi, graças a Deus parece que vai vir sem ter nenhuma lesão, mas ao que parece Aktürkoğlu não está a 100% e muito provavelmente não vai poder ser titular frente ao Gil Vicente. No entanto, acho que temos jogadores importantes nessas posições e que podem sim suprir o craque turco, nomeadamente Bruma e Sheldrup. Enfim, vamos agora ver então o último destaque dos jornais esportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Com Trincão é chave na mão, estreia-se a marcar pela seleção com 2 gols decisivos. No Portugal 5, Dinamarca 2. Nas meias finais da Final Four, Portugal defronta a Alemanha que joga em casa. E é que este jogo, a dia 4 de junho, a mim me preocupa porque é no final da época, após a partida da taça, após já ter finalizado o campeonato, mas antes do Mundial de Clubes. Graças a Deus não há muitos jogadores do Benfica a fazerem parte deste lote de convocados da Roberto Martínez, mas se houvesse, a mim preocupava-me imenso, pois acho que a época já é assim bastante esticada, para estarmos a introduzir agora aqui ainda novos jogos. E acho que esta última meia-final podia-se jogar perfeitamente no início da próxima temporada. Mas enfim,
O calendário da FIFA é aquilo que a gente sabe e os arranjos nunca têm em conta a condição física dos jogadores de campo. Enfim, é o que há. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Clayton é o desejado como reforço de verão. O avançado do Rio Ave no radar desde o último mercado de transferências. E ainda aqui os Dragões conquistam a Taça de Portugal em basquetebol, frente ao Sporting. E por falar em Sporting, abdicar de ganhar faz parte da formação. A explicação para os resultados menos bons dos Júniores Leoninos. Eu já vi muitas desculpas, mas dizer que abdica-se de ganhar para ter assim uma melhor formação ainda nunca tinha ouvido falar. Os grandes clubes formadores, e estamos a falar Real Madrid, Barcelona, Ajax, nunca abdicam de ganhar na sua formação, mas o Sporting parece que encontrou a fórmula mágica. Ainda aqui no atletismo, Patrícia Silva conquista bronze nos mundiais com o novo recorde nacional dos 800 metros. E em Itália, Francisco Conceição com o novo treinador. Pode ser que agora melhore assim o seu registro futebolístico, porque este foi mais um que ontem estar em campo ou não estar, estava exatamente a mesma coisa. Mas enfim, nós agora interessa-nos sim o derradeiro destaque do nosso Benfica. Pavlidis persegue Mitroglou, quase a atingir os números do compatriota em época de estreia. E aqui está, uma vez mais, como o Benfica não joga, recicla-se as notícias. Já se falou disso a semana passada e a semana anterior, e agora volta-se a trazer aqui esta temática. Eu acho que Pavlidis vai claramente bater os registros de Mitroglou, de Cardoso, de Saviola, de Rodrigo, de todos esses jogadores que já se tem falado ao longo das últimas semanas. E muito provavelmente os que não vai bater é assim o de Jonas, que tem um registro bastante elevado. Mas enfim, isso a nós diz-nos poucos. E quer é chegar ao final da época com o Pavlidis em forma, com o Benfica campeão e levantando também a Taça de Portugal. Isso é que me interessa sim. Está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque para o dia de hoje vai para a vitória e qualificação da seleção para a meia-final da Nations League, e bem, como é evidente, e no nosso Benfica não temos assim grandes notícias, apenas um reciclar de algumas notícias que já têm sido assim capa ao longo dos últimos dias ou das últimas semanas, e o nosso capitão Otamendi, que continua aqui como o vinho do Porto. Quanto mais velho, melhor. Mas na minha opinião, acho que devia-se ter começar a ter um pouco mais de cuidado com a condição física destes jogadores, pois não queremos que Otamendi vire o novo Di Maria. Enfim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a descer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!